Olá, bem-vindo à Niji TV. Estamos no final do mês de Abril e por isso vamos fazer o vídeo das leituras mensais. Este mês foi um mês bastante produtivo, li bastantes livros, já um bocado para cumprir o slogan de que eu costumava dizer Abril, livros 1000, e já sem demoras vamos começar então a lista dos livros que li este mês. E comecei as minhas leituras mesmo no dia 1, no dia das mentiras. Não é uma mentira, mas li mesmo este, The Reason I Jump, um livro escrito pelo Naoki Higashida, mas traduzido por David Mitchell. Isto é um livro sobre uma criança japonesa, aí com 12 anos, 12, 13, que tem autismo, e o David Mitchell faz uma série de perguntas em que o Naoki responde sobre a sua relação com o autismo, as dificuldades que ele tem, os pontos positivos que ele acha que tem. É um livro bastante interessante e, por curiosidade, ou não, revi-me em muitos destes pontos aqui desta entrevista. Por isso, não sei. Então foi a minha primeira leitura, The Reason I Jump. Aconselho muito a lerem este livro. Foi bastante falado no Booktube internacional e mesmo no nacional. Acho que houve 2 ou 3 pessoas que leram e que gostaram e acharam muito interessante este livro. No dia 5 de Abril, li 2 livros infantis gentilmente oferecidos pela Orfeu. O primeiro foi este Regresso a Casa, de Akiko Miyakoshi. É um livro com umas ilustrações muito, muito bonitas. Posso-vos mostrar aqui. E é a história de uma bebê, de um bebê coelho que regressa à casa depois de um dia de brincadeira, e então ele vai contando o que é que vai vendo até chegando a casa e fazendo o contraponto do claro-escuro. Por exemplo, a luz está acesa, a outra, portanto, está acesa porque vai começar a trabalhar, enquanto que a outra vai apagar a luz porque vai adormecer. Sei lá, outro contraste. Por exemplo, aqui outro exemplo, que diz de entrar no banho e esticar as pernas, outro de regressar à aventura que interrompemos. Pronto, é assim uma história de contrastes. Depois li o segundo, que se chama O Pequeno Inventor, da dupla Yukduk e Sho Mihai. Não são japoneses, mas são 2 sul-coreanos. E é um livro que conta a história de uma criança que quer construir um comboio, está aqui, de cartão, e então vai fazendo perguntas à mãe de como é que são os comboios, quantas janelas tem, quantas rodas tem, e ele vai construindo o seu comboio até chegar ao fim, né? Até construir e sonhar que um dia vai viajar naquele comboio. É um livro também com ilustrações muito bonitas, muito, como é que se diz, muito reais, muito figurativas, e são feitas a lápis de cor. Foram então estes 2 livros que gentilmente a Orfeu Negro me ofereceu. Tinha caído aqui o meu auxiliar de memória. Em seguida, no dia 10 de Abril, li o 3º e último volume de Sword Princess Almateia. É um mangá em 3 volumes, como disse, escrito e desenhado pela Natália Batista, uma portuguesa que vive na Suécia e que faz muito mangá. Tem também uma editora própria que edita trabalhos dela e trabalhos de outras mangakas ou de outras pessoas que desenham mangá na Suécia. E então, este é o último volume que termina a história com um final
feliz de uma história de princesas e príncipes. Só que aqui a história é engraçada porque é um pouco invertida. Aqui neste caso é a princesa que salva o príncipe e não o príncipe que salva a princesa, como é costume em todas as histórias de castelos e princesas e dragões e whatever. Portanto, o desenho é muito agradável, gosto muito do desenho, muito limpo, com uma estética, nota-se que não é bem o estilo mangá japonês, ou seja, com aqueles estereótipos todos que o mangá japonês tem, neste estilo de shoujo, que é a banda desenhada mais direcionado para um público feminino, mas o desenho é super competente e vale mesmo a pena. E a história é divertida e lê-se muito bem para quem gosta deste estilo de mangá. No dia 12 de Abril temos aqui mais um volume de My Hero Academia, o terceiro volume editado pela Devir Portugal. Pronto, e aqui este volume conta a história da invasão de um grupo de vilões à escola, à academia do Midori. Pronto, o desenho continua espetacular, momentos super divertidos, alguns momentos de tensão. Estou a gostar também da tradução. Não comparei ainda com o original porque não tenho nenhum livro de Boku no Hero, mas parece-me que está bem traduzido e quem traduz é o meu amigo André. Não estou a dizer isso por ele ser meu amigo, mas ele é mesmo super competente nas traduções e é uma pessoa que sabe bastante japonês, por isso gambate, André. Continuamos no mangá e este li no dia 16 de Abril, chama-se Night, é um mangá apenas de 2 volumes, li o primeiro e o segundo devo ler no mês que vem. É uma história também de príncipes e de cavaleiros e de época medieval. É um mangá mediano, ou seja, a história, o desenho é bom, gosto muito do desenho, o desenho é espetacular. A história é que não me agarrou muito, mas pode ser que o segundo volume e o final venha a superar as expectativas. É lançado pela DMP, Digital Manga Publishing, portanto é então um mangá em inglês, 2 volumes, e a história disto é a história de uma princesa a quem lhe atribuíram atos de bruxaria. E então, como ela é uma bruxa na altura da Idade Média, a única hipótese que ela tem é fugir da fogueira. É ela a fugir de todo aquele reino, inclusive do pai, que é induzida a acreditar que a sua filha é mesmo uma bruxa. E então há um jovem cavaleiro, que é curioso, que é um cavaleiro negro, mesmo de pele preta, que não é muito habitual aparecerem pretos nos mangás. Normalmente é sempre brancos, não é? Por isso é um mangá interessante, desenhado pelo Minoru Maru. E pronto, vamos ver o que é que reserva o próximo volume no próximo mês. No dia 20 de Abril li este livro, gentilmente enviado pela Porta Editora, que é apesar de ser a Porta Editora que envia, é um livro que é da chancela Albatroz, uma editora que se especializa em livros de autoajuda, entre aspas. Já me tinham enviado nos meses anteriores, primeiro o Ikigai, e o segundo foi o Shinrin Yoku, que é aquele dos banhos da floresta. E então agora enviaram-me este Ishigo Ishii, a sabedoria japonesa de tornar cada momento único e especial. E depois tem aqui até uma frase mesmo para captar a atenção: a filosofia japonesa que inspirou Steve Jobs.
É escrito pelo Héctor Garcia e pelo Francesc Miralles, os mesmos autores do livro que falei há bocadinho, o Ikigai. E gostei muito deste livro. Além de ser um livro que dá alguns conselhos, então, como dizem aqui, para tornar os nossos momentos da vida especiais, gostei em especial de todo o lado, todo a parte do livro em que fala em que pega em acontecimentos ou em livros ou em filmes e associa a esta filosofia do Ichigo Ishi. Fala também, eu gostei muito também da parte que fala do Steve Jobs, como é que ele se interessou pela cultura japonesa, como é que isto afetou na criação da Macintosh e da Apple. Por isso é um livro que se lê também bastante bem, que tem capítulos muito pequeninos. Podemos até ler isto espaçadamente, não é necessário ler tudo seguido. Por isso, quem quiser tornar os seus momentos especiais, aqui está uma boa ajuda. E obrigado também pela ajuda da Porta Editora de me ter enviado este livro, de qual eu agradeço mais uma vez, e que foi uma leitura mesmo prazerosa. Aprendi também alguns termos japoneses que não conhecia, mais ligados a esta onda da filosofia do bem-estar, da filosofia da longevidade. Por isso é um bom título para os interessados na matéria, claro. No dia 23 voltei ao mangá e voltei a mais um clássico do autor de terror preferido. Falo de Junji Ito e Frankenstein. Este pensava que era uma história só do Frankenstein, mas afinal isto é um conjunto de histórias curtas de terror em que Frankenstein é a maior história, a história principal e que dá o nome ao livro. A história de Frankenstein é baseado no clássico da Mary Shelley, não é? O Frankenstein. Tem umas pequenas alterações do original, mas que achei bastante interessante, e para o estilo do Junji Ito faz todo o sentido ele ter mudado um pouco a obra original. Depois o resto das histórias pertence à coleção que a Viz está a lançar, com várias histórias curtas. O primeiro foi o Shiver, que tem histórias muito boas. Depois este é o segundo volume e já saiu o terceiro, que, se não estou em erro, se chama Smashed, que compila também mais 6 ou 7 histórias curtas de terror do Junji Ito. A arte é inconfundível, não é? É a arte do Junji Ito. O terror sempre presente, muito terror também psicológico, muita cena fora, as expressões que ele usa são muito, muito interessantes. Também um mangá muito, muito negro, muito denso. Por isso, quem gosta de terror tem que ler, pode conhecer pelo menos Junji Ito. Se quiserem começar alguma obra em especial, recomendo o Gyo ou o Shiver, que apesar de ter histórias curtas, tem 3 ou 4 histórias que são mesmo de assustar. São mesmo muito boas. E o Gyo é provavelmente um dos meus mangás de terror preferido. É que é mesmo agressivo, é incrível. Só mesmo lendo. Aconselho mesmo a ler o Gyo de Junji Ito. E nos últimos dias do mês aproveitei para os meus 2 desafios. O primeiro era o desafio anual, que foi feito pela minha amiga brasileira, e o mês de abril era, portanto, a tarefa era lermos um mangá de ficção científica. E eu escolhi este one shot chamado Jaco, The Galactic Patrolman. É uma história do grande Akira Toriyama. Quem não sabe quem é este nome nunca leu mangá, digo eu. É o autor da grande série de todos os tempos, ou a grande série que fez o grande furor em Portugal, Dragon Ball.
O desenho, quem começar a ler, a ver as imagens, nota perfeitamente o estilo de Dragon Ball. E isto é uma história de ficção científica bastante irónica, bastante cómica, bastante divertida, ao estilo de fazer lembrar também Dr. Slump. E aliás, há aqui muitos, quem conhece Dragon Ball depois vai ler isto, há aqui muitas personagens que podemos associar a Dragon Ball ou a outras séries de Akira Toriyama, por exemplo, como Arale, sei lá, Dr. Slump, muitos personagens de Dragon Ball. Então isto conta a história de Jaco, um alien que chega à Terra porque a sua nave avaria, e então a Terra, numa pequena ilha onde vive um cientista que nos faz lembrar logo aqui está ele, faz logo lembrar o Tartaruga Genial. E então o que ele pede ao cientista é que lhe arranje a nave para voltar para o seu planeta. Pronto. Enquanto o cientista tenta arranjar a nave, acontecem as mais diversas peripécias com o Jaco na Terra. Pronto. É um livro mesmo super divertido, lê-se muito bem, é rápido, é um one shot, por isso tem aqui pelo menos uma horita de diversão e que vale mesmo a pena conhecerem. E por fim, no último dia, li mais um livro do meu desafio pessoal, que era ler uma obra por mês do grande Shigeru Mizuki. E então comecei a ler esta série de 5 volumes, pelo menos, que acho que são 5, só saíram 5 até o momento, do One and Quarterly, que são estes one-shots de Kitaro. Então o primeiro chama-se Kitaro, The Birth of Kitaro, portanto o nascimento do Kitaro, que conta então a história de como apareceu esta criança yokai. Portanto, quem conhece o trabalho de Shigeru Mizuki, já foi editado dois álbuns em Portugal, o Nononba e o Marcha para a Morte, mas o Nononba tem mais a ver com o Kitaro, que é um mangá sobre o folclore japonês, em especial os yokai, que são os fantasmas e todos esses monstros que habitam na cultura popular japonesa. E então temos aqui o primeiro volume para conhecermos um pouco a história do Kitaro. Isto conta a história de um homem que trabalha num banco, mas não é um banco de dinheiro, é um banco de sangue. E então ele é envolvido numa experiência em que os cientistas desse banco introduzem ou injetam sangue de yokai. E a partir daqui ele vai entrar no mundo da fantasia, no mundo do folclore japonês, e vai conhecer o Kitaro. Portanto, ele vai até ao país dos yokai, ou à realidade, ou ao mundo alternativo dos yokai, e lá conhece um casal em que a mulher já está quase a morrer e pede para salvarem os yokai, para não deixarem que a humanidade os invada aquele mundo que eles viviam muito antes da humanidade, viviam em plena harmonia, até que chegaram os humanos e estragaram tudo. E então eles pedem para salvarem outra vez a civilização dos yokai. Entretanto, a senhora yokai morre e nasce o bebê, que é o Kitaro, que fica metade humano, metade yokai, e a partir daí é ele que vai ajudar a humanidade e mesmo o mundo yokai a viver em harmonia, resolvendo mistérios, ajudando os humanos a salvarem-se de yokais, ajudando os yokai dos humanos. Pronto. E então cada capítulo é um yokai diferente. É um livro, um mangá muito interessante. O desenho pode não interessar, por exemplo, às gerações mais novas, porque o desenho é completamente datado,
e se calhar não agrada à geração, como dizia, mais nova. Esta edição está também muito engraçada porque no final traz uma espécie de um suplemento em que o primeiro diz, conta e explica-nos o que é um yokai e dá vários exemplos de yokais que aparecem neste primeiro volume, e depois tem uma série de passatempos e de jogos. Por exemplo, labirintos, fazer correspondência de corpos de yokai com pernas de yokai, por exemplo, está aqui esse, desenhar um yokai, até que tem uma espécie de sopa de letras para encontrarmos os vários yokai. E pronto, foram estas as minhas leituras de abril. Como podem ver, foram bastantes. Espero que o mês de maio seja igual, por isso, sayonara